todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos dar a sua paz hoje e sempre. É uma alegria estar aqui, realmente, como o Sr. João disse. Foram vários desencontros de datas, mas a gente conseguiu encontrar uma que pudesse estar aqui, para a gente poder falar um pouco sobre a obra, as obras de Allan Kardec. Na verdade, tudo que a gente vai falar hoje, pode ser que eu chova no molhado para muita gente. Mas a ideia é que a gente recorde da importância desta obra para nós espíritas. Porque já que nós estamos falando de espiritismo, nós precisamos focar numa área do conhecimento. E o espiritismo é uma área de conhecimento. Uma área que veio revolucionar o pensamento humano, porque faz com que a gente entenda a vida sob a ótica do espírito imortal. Eu sou de formação economista. Quando eu estudo economia, eu não vou nos manuais de física para estudar economia. Eu não vou nos manuais de biologia. Eu não vou nos manuais de matemática, apesar que eu consulto a matemática para entender modelos econômicos. Mas a gente não precisa da matemática para entender a economia. Então, a economia é uma área do conhecimento, assim como tantas áreas que já existem, né? Já catalogada, estruturada, medicina, ecologia, geografia, enfim. Existem os seus manuais, existem as suas referências. E para nós, espíritas, a obra de Kardec, portanto, é a nossa base, é o nosso fundamento, é aquilo que a gente tem que estudar o tempo todo. E vocês vão concordar comigo, provavelmente no final da nossa conversa de hoje, que a gente não vai estudar só numa fita só. Não dá para entender Kardec apenas numa existência. A gente vai estudar Kardec a vida inteira. Porque a vida é dinâmica. O tempo todo nós estamos mudando, vocês concordam? Nós não somos hoje o que nós éramos há 10 anos atrás. E nós não seremos daqui a 10 anos o que nós somos hoje. Nós estamos em franco desenvolvimento. E é claro, é notório que quando a gente passa os nossos olhos sobre qualquer tipo de obra, devido à nossa maturidade espiritual, a gente vai extrair daquela obra aquilo que nos alimenta naquele momento. Quanto mais a gente amadurece espiritualmente, a gente vai extraindo verdadeiras pérolas. E isso acontece o tempo todo. Então a ideia é que a gente realmente faça um tour. Eu vou contar algumas coisas curiosas, algumas coisas muito interessantes que a gente vê nas obras, e ressaltar alguns temas que ela traz, que ajuda a gente a entender, portanto, a tarefa da Casa Espírita, a tarefa de nós espíritas, enquanto cidadãos do mundo. Porque a gente vem no centro espírita, se fortalece, mas aonde a gente age? De acordo com aquilo que a gente acredita. É lá no mundo, é lá no nosso trabalho, é na nossa casa, é na escola, é no ônibus, é na fila do banco, é no trânsito de Itatiba, que a gente vai desenvolver as virtudes, por exemplo. Vocês concordam? É na luta diária, lá fora, que a gente vai, portanto, colocar na prática aquilo que nós aprendemos aqui dentro. Quando a gente fala de espiritismo, a gente se refere a um período da história humana que é particularmente muito rico. Nós estamos falando do século XIX, um século de grandes mudanças políticas, econômicas, sociais. Todo o grande conhecimento que era exportado para o mundo vinha da França do século XIX. Então, quando a gente pega esse pequeno pedaço de terra e analisa ele do ponto de vista histórico, científico, artístico e também político e econômico, o que nós percebemos? Que ali culminou num natural desenvolvimento, e dali naturalmente a gente partiu grandes pensadores que exportaram conhecimento. Até hoje a gente estuda grandes pensadores do século XIX. O que nós percebemos? Que ali converge todo o desenvolvimento intelectual do ser humano. Eras atrás, séculos atrás, ainda nós vivíamos num atavismo enorme, num controle teológico inquestionável. A história nos diz a respeito disso, de como que determinadas religiões controlavam o pensamento das pessoas. E isso, a libertação não veio do ponto de vista teológico, ele veio do ponto de vista filosófico. Grandes correntes de pensamento que vieram libertar a criatura humana, a fim de colocar ela numa situação em que ela pensava por si só. E quando as pessoas desenvolvem o pensamento crítico, elas se libertam. Quanto mais conhecimento as pessoas têm, a gente luta por isso socialmente, as pessoas se libertam. E hoje, no século XX, hoje a gente tem um grande mal, que são chamados fake news. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem até fake news espírita, seu João?
que tem de fake news espírita hoje, só por Deus, é de arrepiar o cabelo. E as pessoas não leem, não analisam e vão divulgando nos grupos, né, da família. Bom dia, boa tarde, segue uma mensagem de Emmanuel. A hora que a gente lê, é Emmanuel de qualquer lugar, menos aquele que andava junto com o Chico. E a gente percebe que o conhecimento liberta as pessoas. Então, a humanidade foi, a gente não vai dar tempo da gente falar, mas ela foi ao longo dos séculos, desde que o pensamento foi começando a se estruturar de uma forma racional, se libertando, fazendo com que as criaturas pensem por si só. E o século XIX, portanto, a França especificamente, ela é notória nesse sentido. Grandes artes, né? Grande movimento artístico, grande pensamento filosófico surgiram, portanto, nesse contexto. E é aqui que surge o professor Rivaio. Ele tem uma das educações mais refinadas da época. Ele estudou no Castelo de Riverdon com o nosso querido Pestalozzi. Então, tem uma contribuição para a educação francesa inquestionável. Que, inclusive, quando a gente estuda o professor Rivaio fora do movimento espírita, a gente se encanta. E nós percebemos o quê? Quando a gente lê, por exemplo, um texto chamado Textos Pedagógicos dele. Quando ele escreve, quando ele era professor, a gente percebe a sensibilidade dele, que ficou notória, portanto, na organização do espiritismo. Ele já tinha uma sensibilidade incrível, e aí, naturalmente, contribuiu para a educação francesa. Agora, tinha uma postura firme diante daquilo que se convencionava fazer socialmente, que era uma coisa esplendorosa, linda de se ver quando a gente lê a biografia de Kardec. Por quê? Ele tinha um bom senso maravilhoso, até que ele pudesse se envolver com os fenômenos que aconteceram na Europa naquele período, que foi muito contado nos pasquins, nos jornais daquele período, de uma forma pejorativa, né? Ele não acreditava nos fenômenos. Inclusive tem uma frase que ele narrava, ele dizia assim: até que me provem que uma mesa tenha cérebro para pensar e nervos para sentir, esta é uma história para me fazer dormir de pé. Olha isso. Por quê? Porque as pessoas contavam para ele: olha, professor Rivaio, vamos lá nos salões franceses. A gente pergunta e a mesa responde. E as pessoas perguntavam o quê? Tinha lá as reuniões sociais e depois tinha a sessão de comunicação com os espíritos. É claro que se a gente perguntasse para essa mesa alguma coisa e ela começasse a instalar, metade do salão ia sair correndo. E eu não ia. E tem sempre várias pessoas que morrem de medo de espírito. Tem ou não tem? Tem alguém aqui que tem medo? Levanta a mão. Ah, corajoso. Quem não tem medo de espírito aqui? Quem não quer levantar a mão porque está com preguiça? Bem, o que a gente percebe é que quando a gente não conhece alguma coisa, a gente realmente teme o desconhecido. Mas não era o caso do codificador. Não era o caso do professor Rivaio. As pessoas perguntavam trivialidades. Se ia enriquecer, com quem ia casar, né? O que ia acontecer com fulano, com Beltrano. E ele via nesses fenômenos, nessas atividades, coisas pueris, coisas passageiras, coisas de, trocando em miúdos, coisas de gente que não tem o que fazer na vida. Ele era uma pessoa extremamente, né, engajada no trabalho social, um educador, tinha compromissos seríssimos, então ele não queria se envolver. Até que ele, diante do fenômeno, vem, né, percebeu que atrás daquele fenômeno inteligente tinha uma causa inteligente e começa a dar o quê? Uma cadência para as reuniões, né, que depois foi conhecida como mediúnicas, né, deu uma cadência muito mais racional. E, portanto, foi organizando a codificação. Tinha um bom senso e uma razão extraordinária. E aí, um pensamento científico. E é claro que se a gente for falar em ciência hoje, né, a gente nem vai dar tempo e não é o motivo da nossa análise. Mas a ciência do século XIX sempre usou o método cartesiano de produção de conhecimento, que funciona até hoje. Ele, por ser uma pessoa extremamente racional, um pesquisador nato, tinha naturalmente na sua formação esse espírito científico. E ele fez o quê? Ele adaptou isso ao processo de estruturação do conhecimento espírita. Tinha essa visão científica para tudo. Quando a gente fala desse método científico, como é que funciona? Ele é muito interessante
Porque a gente também pode usar ele para o conhecimento espírita. Como é que funciona? Você define um problema, você formula uma hipótese para resolver o problema. Aí você testa essa hipótese, analisa o resultado. Rejeitou? Você cria uma alternativa para essa hipótese e começa a análise tudo de novo. Aceitou? Você controla as variáveis e faz novas propostas. Todo conhecimento, até hoje, foi produzido em cima dessa metodologia. E ele usou, portanto, essa estrutura científica para analisar os fenômenos. É claro que o conhecimento hoje é muito mais abrangente. Os métodos científicos de produção de conhecimento hoje são muito variados. A gente pode usar o indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo e o dialético, que é o confronto de regras, que é muito usado nas ciências humanas. Né? Pessoas que pensam diferentes, elas produzem conhecimento. Sabiam disso? Então não tem problema alguém chegar e falar assim no final da palestra: eu não concordei com nada que você disse. Não tem problema. Ou não concordar não significa não aprender. Porque quando a gente não concorda com alguma pessoa, é porque a gente está naturalmente contrariando aquilo que ela falou. Vocês concordam? Se ela está contrariando, ela precisa primeiro apresentar a tese dela. E aí eu vou escutar, vou ouvir e vou naturalmente aprender com aquele diálogo. Todo conhecimento hoje tem uma causa, é a contradição. Graças a Deus que existe a contradição, porque toda a estrutura que a gente vê hoje de conhecimento, ela foi naturalmente, apareceu no mundo frente a uma contradição. Então a contradição é linda nesse sentido. E a doutrina espírita, portanto, tem esse caráter dialético. Tem algo que a gente pega do geral e aplica no individual. Quando a gente estuda as leis de Deus, no livro dos Espíritos, por exemplo, a gente pega uma lei geral e aí vai entender no individual de uma forma específica. Todo mundo que se mata tem que morrer daquele jeito? Se eu tirei a vida da pessoa daquele jeito, eu vou morrer daquele jeito numa certa encarnação? Não é assim que funciona. A lei de Deus sempre é geral. E a aplicação dela no indivíduo é muito específica. Então não existe um caso igual ao outro. Deus sabe julgar as necessidades de cada um, dentro do aprendizado que se dá nas múltiplas vidas. E o Espiritismo, portanto, Kardec diz que é ao mesmo tempo uma ciência de observação. O que é isso, gente? O que é uma ciência de observação? Aonde a gente tira a ideia de que o Espiritismo é uma ciência? Da parte prática dela. Aonde que se dá a parte prática? Nas reuniões mediúnicas. É lá onde a gente vai verificar a essência da ciência espírita, que a gente precisa ainda aprender a deduzir daquela relação entre nós encarnados e os espíritos o aprendizado que nós precisamos. A gente não precisa divulgar toda e qualquer comunicação que a gente receba na casa espírita, mas no processo de diálogo com os espíritos a gente tem muito a aprender. Muito. É que a maioria, tem muitas casas que usam as reuniões para um processo meramente assistencialista. Não estuda o discurso do espírito. Por que está sofrendo daquele jeito? Por que ele fez? Por que ele está, naquele exato momento, passando por aquela dificuldade? O que gerou? Qual é a causa daquilo? Aquilo traz para nós um aprendizado enorme. Porque é assim, né, gente? Tem muita gente que veio para o centro espírita pela dor, concorda? Muita gente. Tem uns que vêm por conhecimento, porque quer aprender. Mas a maioria de nós viemos porque a gente está sofrendo por algum motivo. E no sofrimento gera, portanto, um aprendizado. E o que nós percebemos? Que lá no diálogo a gente vai ver pessoas sofrendo coisas terríveis, que às vezes nós estamos promovendo em nossas vidas, e a gente não sequer tem ideia da repercussão disso no mundo espiritual. Aí, diante daquilo que a gente está vendo, o que a gente faz? Opa! Aparece um sinalzinho vermelho. Alto lá. Vai devagar. Olha as consequências das tuas ações. E a gente começa, portanto, a querer se reequilibrar. É claro que muitos não vão conseguir. Porque a busca do equilíbrio é um processo muito individual. Cada um tem a sua força e a sua capacidade de conquistar o seu equilíbrio. E cada um busca o seu equilíbrio da sua maneira. Vocês concordam? Tem pessoas que saem de manhã para fazer campanha do quilo todo domingo, faz 40 anos e está feliz. Concorda? Tem pessoas, por exemplo, que saem de 2 em 2 para pregar a sua religião no domingo de manhã e encara duras penas, porque as pessoas, na maioria das vezes, não atendem elas. Vocês concordam? De quem eu estou falando?
De quem que eu estou falando? Pode falar. Dos testemunhos de Jeová. E olha, vou até fazer um parênteses agora. Pasmem, certa vez eu estava conversando com um amigo dessa religião, e ele sabe que eu sou espírita. Ele virou e falou assim: Sandro, eu tenho uma admiração muito grande por vocês espíritas. E eu, curioso, falei assim: mas por quê? Sabe por quê? Porque todo espírita que recebe a gente com respeito. Ouve o que a gente tem para dizer. Não fica tentando pregar as coisas que a gente acredita que eles não acreditam. Faz a oração com a gente e a gente cumpre o nosso papel de divulgar a palavra. Aí eu falei assim: nossa, morri de vergonha. Quantas vezes eu, espírita, fiquei escondido na janela. Quem já fez isso não precisa levantar a mão, mas faz uma reflexão. Então o que a gente percebe? Que a gente, naturalmente, né, na reunião mediúnica, que essa parte experimental a gente extrai muito conhecimento. E aí, a filosofia decorre desse conhecimento. Então a filosofia espírita, ela é espetacular, porque ela vai responder uma infinidade de questões sobre a vida. Os cursos de espiritismo, eu estou ligado à área de curso da nossa casa há muitos anos, ela tem essa finalidade: explicar os postulados espíritas gradativamente, para que a gente possa entender a vida sob outro aspecto. Não tem ninguém que passe pelos cursos que não saia renovado, não tem. E a gente conhece pessoas que vão fazer o curso de espiritismo porque faz mestrado e doutorado numa área específica que tem a ver com psiquismo. E aí vai conhecer o espiritismo para ver se o povo que é médium não está tendo nenhum problema, nenhum distúrbio psicológico. E aí se encanta com a doutrina espírita, porque a sua filosofia é encantadora. E aí olha o que ele fala aqui, ó. Como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Ou seja, quando a gente começa a entender a essência disso, nós passamos a analisar a vida sob essa ótica. Muda completamente. As nossas análises não serão materialistas. As nossas análises serão conjugadas com o pensamento cultural do povo. Então, a pessoa que entende espiritismo, na sua essência, transita bem por todas as áreas do conhecimento. Conversa com o católico, com o protestante, com o bandista, respeita a individualidade humana. Porque compreende que cada espírito está num grau de evolução. E aquela doutrina, aquela filosofia, aquele pensamento está em acordo, em consonância, em sintonia com o grau de evolução daquela criatura. E eu me recordei de um conhecimento que eu tive com a minha mãe. Ela falava assim que existem tantas religiões quanto existem os graus de entendimento da criatura humana. E é assim que funciona. Se hoje a gente tem a grandeza ou a riqueza de ter acesso a esse conhecimento, que a gente possa fazer jus a esse conhecimento nas nossas relações. É isso que o codificador fazia. E é assim que a doutrina espírita, portanto, nos ensina. Por isso que as obras de Kardec têm a sua riqueza e precisa ser estudada por nós sem parar o tempo todo. Quando a gente vem no centro espírita, a gente chama essas obras de Kardec como? De obras? Não é assim que a gente ensina? Hein, seu João? É assim. Da onde surgiu esse negócio? Já se perguntaram? Alguém veio para vocês e falou assim: aqui, ó, obras básicas das obras de Kardec. Mas quem falou isso? Da onde a gente tira essas ideias? Eu me recordo uma vez, vou até fazer um outro parênteses, eu adoro fazer parênteses em palestra. Eu vou lembrando das coisas. Nos nossos cursos a gente começa a falar de Deus. Vai ver. Primeira aula do curso de iniciação ao estudo do Espiritismo: Deus. Porque é a primeira questão do Livro dos Espíritos. E a gente faz afirmativas, e vai em Voltaire, e faz René Descartes, e usa um monte de recurso filosófico para falar de Deus, e um monte de palavras espíritas no primeiro dia de aula. Aí certa vez uma pessoa levantou a mão no final, né, para fazer pergunta: da onde vocês tiram tudo isso? Você fez tantas afirmativas sobre Deus, mas da onde você está tirando tudo isso? E aí, a gente fala assim: uau, que pergunta linda. É alguém que está saindo do quê? Da Matrix, né? Está saindo, está racionalizando as coisas, quer entender a causa de tudo, né? Não é porque eu falei, é verdade.
Não é porque o expositor está falando, é verdade absoluta, a gente tem que ter esse filtro, e esse filtro vem do estudo. E a gente vai falando, olha, muitos espíritos, eu fui explicando de novo, a gente já tinha falado, mas enfim, a gente não sabe onde a alma estava com a cabeça, né? Mas foi um questionamento riquíssimo. Da onde veio Obras Básicas? Isso aqui é uma campanha que a União das Sociedades Espíritas criou em 1972. Eu estava no mundo espiritual ainda, para reencarnar. Eu reencarnei em 73. Olha só. Idealizado por Receba, porque foi uma campanha chamada Comece pelo Começo. Aí quando o nosso querido Antônio César Perry, né, virou o presidente da Federação Espírita Brasileira, isso foi tomado em território nacional. Mas aqui no estado de São Paulo, principalmente, se convencionou dizer obras básicas. Como é que Kardec chamava esses livros? Pentateuco também não, porque Pentateuco submete a uma ideia teológica do Pentateuco mosaico, que inclusive tem as 5 obras espíritas que eu já vi, que é quase uma Bíblia. Você já viu já? É a capa de Bíblia, é a folha de Bíblia, e quando fala de anjos e demônios tem aquelas imagens, né, angelicais e mitológicas. É uma substituição, né, daquilo que a gente está entendendo hoje enquanto Espiritismo de doutrinas anteriores. Kardec chamava as obras básicas de obras fundamentais. Mas se você pegar no dicionário, fundamental e básica é a mesma coisa. Que bobagem é essa de palavras? Para o senso comum, básico é básico, gente. Fundamental é algo que precisa ter, senão você não atinge o objetivo. É algo que, se você não tiver, é o fundamento daquilo que se estuda. Básico é básico. Entendeu? Mas se você pegar no dicionário, é a mesma definição. Então Kardec não usou essa palavra. Ele chamou essas obras de fundamentais. E quais foram essas obras? Os 5 livros principais da obra espírita. Que é todo o alicerce do espiritismo, toda a filosofia está aqui, nesses 5 livros. Quem já leu o livro dos Espíritos? Levanta a mão. Quem já leu uma vez? 2, 3, 4. Já vai baixando a mão, né? A gente vai ler a vida inteira. Livro dos Médiuns, quem já leu uma vez? O Evangelho do Espiritismo. Todo mundo, né? Quem faz o Evangelho no lar com o Evangelho do Espiritismo? Todo mundo. Isso é o inferno. Um ilustre desconhecido. E esta obra é magnífica. Quer entender André Luiz? Tem que ler Céu e Inferno. Tem que ler, porque a gente entende por que os espíritos pensam daquele jeito. Ou por que os espíritos estão sofrendo, estão num estado psíquico do jeito que estão. É no Céu e Inferno que vai naturalmente explicar. As outras obras fundamentam, mas ali aprofunda. E depois o livro mais maduro da codificação, que é o livro A Gênese. Depois de até 1868, tá? Que aí depois a gente entra numa outra polêmica de adulterações da Gênese, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, né? Até 1868, Kardec depositou essa obra lá no departamento específico que registrava a publicação, porque naquele período era muito comum. E depois, vários livros. O que é o Espiritismo? O Espiritismo, na sua expressão mais simples, resumo da lei dos fenômenos. Alguém já ouviu falar desse livro aqui? A gente acha só em PDF. Caráter da Revelação Espírita, Viagem Espírita de 1862. Gente, é lindíssimo. Dá para fazer um seminário com esse livro. De tão lindo que é. O primeiro encontro de espíritas na história da humanidade se deu. E é narrado aqui por Kardec na Viagem Espírita. E é emocionante de ver a forma que ele conduzia e ele olhava o movimento. Quando ele vê um príncipe operário dividindo o mesmo banco, parece até uma frase socialista, mas é isso que ele fala lá na Viagem Espírita. É um sentimento de igualdade. Né? Um príncipe e um operário dividindo o mesmo banco. Porque somos iguais perante Deus. É isso que a codificação, é isso que o Espiritismo promove em nós, um sentimento de igualdade. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, só para a gente recordar, Kardec pergunta assim: Deus cria uns espíritos bons e outros maus? E eles falam assim: não, Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. Simples na constituição
e ignorantes, destituídos de conhecimento. Ele lhes deu uma missão de crescer e avançar gradativamente até atingir a perfeição. E no final eles falam assim: existem dois grandes grupos, o que chegam mais prontamente, porque aceitam as provas e expiações que Deus lhe impõe como norma de progresso, e aqueles que vão mais demoradamente mexer. Aqueles que choram, que se lamuriam, que reclamam, mas, naturalmente, por imposição da lei divina, atingem a perfeição. Todos nós espíritos somos assim. Hoje nós estamos aqui como expositor, mas todos nós somos iguais perante Deus, perante a lei divina. Tudo que a gente construiu nessa vida, do ponto de vista material, a gente estava conversando sobre isso, ficou aqui, ficou na terra. Títulos nobiliárquicos ficam aqui. Títulos, doutor, honoris causa daqui, ou título de doutorado, de pós-doutorado, fica tudo aqui. A gente só leva aquilo que nós construímos efetivamente no campo do sentimento. E aí a doutrina espírita reveste a gente dessa couraça, dessa luz, dessa força para ter essa compreensão. E esta compreensão só vem através da meditação, da interiorização desse conhecimento e gradativamente fazendo com que ele surta efeito em nossas vidas. Porque pessoas que são completamente desapegadas é porque passaram por um processo evolutivo que atingiram aquele nível de compreensão. E esse entendimento não vem assim, como uma varinha de condão, uma varinha de Harry Potter. Ela vem com esforço, com muita dedicação e com muita disciplina. Já que nós estamos aqui na casa de Emmanuel, a gente evoca uma das frases que Emmanuel fala, que a disciplina antecede a espontaneidade. É assim. Aristóteles dizia que para desenvolver as virtudes, a gente pode desenvolver pelo processo educacional, nas nossas relações dentro de casa principalmente, ou uma educação formal, mas principalmente dentro de casa. E a outra forma de desenvolver as virtudes é através do hábito. Quando a gente brincou, falou do trânsito, gente, paciência é uma virtude que a gente só adquire quando a gente leva uma fechada no trânsito. A gente não fala nada, nem em pensamento. No máximo, vai com Deus, meu irmão, E a gente sabe que parece que no volante as pessoas voltam à barbárie. Aquele desenho do Pateta ilustra isso de uma maneira incrível. Ele é um senhor simpático, todo bondoso. Quando ele pega o volante, ele se transforma num monstro. Nós somos assim. Aqui na casa espírita a gente é tudo bonzinho. Olha que vá lá fora, misericórdia. Só por Deus. Mas é por quê? Porque a gente precisa entender esta natureza, compreender até onde nós podemos ir, e aí ir melhorando devagarzinho. Uma palestra espírita não transforma as pessoas num ser de luz, do ponto de vista evolutivo, mas estimula as pessoas a serem boas. Pode ser que numa palestra espírita eu possa me revestir de uma vontade de ajudar um morador de rua. Eu vi agora uma foto que estava passando ali com as frases, não sei se vocês repararam, uma mãe com um nenê dormindo na calçada. Eu acho que a maioria de nós já temos sentimentos, se ver uma cena dessa, é parar o que a gente está fazendo e nós socorrer, ajudar. Mas tem gente que nem o vidro do carro a gente abaixa para falar uma boa noite, com medo de ser assaltado, com medo de acontecer alguma coisa. E a gente perde uma grande oportunidade, às vezes, de dizer uma boa noite. Certa vez um companheiro me contou que ele estava no turno da madrugada, trabalhando numa escola lá em Valinhos. Isso foi muito real, ele é uma pessoa de muita fé. Eu brinco, ele fala que ele é um religioso autônomo, porque ele gosta de tudo. Gosta de igreja evangélica, vai em missa, vai em centro espírita. Nossa, ele adora tudo, mas é uma pessoa boa, mas boa. Ele vibra amor. E ele estava na madrugada trabalhando num posto, num lugar da cidade extremamente perigoso. E ele estava no veículo, quando ele foi abordado por um elemento. E ele sentiu na hora que a coisa ia ficar esquisita. Ele pensou na hora assim, É claro, inspirado pelos amigos espirituais. Eu vou falar para ele aquilo que um cristão falaria. Abriu o vidro e falou assim: irmão, em nome de Jesus, boa noite, seja bem-vindo. E aí derrubou o cara. Que aí o cara veio, começou a conversar, esse senhor começou a conversar com esse rapaz, e aí eles ficaram quase 2 horas conversando.
E aí ele contou da tragédia da vida dele, que ele estava desempregado, desesperado, não tinha o que comer. E naquela noite, ele ia assaltar aquele quarto. E ele falou assim: o jeito que você me acordou mudou o meu pensamento. E ele, que ganha super pouco, ainda pegou um pouco do dinheiro que ele tinha e deu para aquele rapaz poder tomar um café da manhã no dia seguinte. Então não importa se ele gosta daquela ou daquela religião, naquele momento, ele olhou o seu corpo. Ele olhou as necessidades do outro. Que é o que o Espiritismo tem que fazer com nós, com cada um de nós. Deve promover estas mudanças. E não tem importância se a gente não conseguir fazer agora. A gente tem que ter ideia na cabeça. E aí, quando surgir a oportunidade, não perca tempo, vai e faça. Dê oportunidade ao seu espírito de evoluir. Porque se a gente não der o primeiro passo, a gente não evolui nunca. Então, nesse sentido, a obra espírita ajuda muito. Se é obra básica ou obra fundamental, não importa. O que importa é que os ensinos dos espíritos ajudam a gente, portanto, a fazer o quê? A promover esta mudança moral. Eu vou contar algumas curiosidades sobre esses livros agora, para a gente poder dar uma dinâmica diferente na nossa exposição. Por exemplo, quando a gente fala do Livro dos Espíritos, é um livro primoroso, aqui tem todos os princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma. A gente entende imortalidade mesmo? O que vocês acham? Eu sou imortal, nós somos imortais. Mas eu não quero morrer agora. Quem quer ir embora hoje? Ninguém quer ir, né, seu João? Quem está pronto para ir? Eu não estou. Tem uma criança de 4 anos e meio me esperando lá em casa. E eu espero ver ela crescer aqui materialmente falando. A gente até brinca, fala assim: se eu desencarnar agora voltando para Campinas, eu vou dar trabalho ali, mas não é mediúnica. É voltado. Eu sou humano. A imortalidade ajuda a gente a entender, mas não vai tirar o sofrimento humano da perda. Entender a imortalidade ajuda na construção do nosso ideal de futuro, mas não vai privar cada um de nós de um sofrimento quando a gente perder um ente querido. Então, quando a gente perder alguém, chore, sofra, né? O que a gente tem que combater são os escândalos, aquele descontrole emocional. Isso não faz bem para ninguém. Mas chore, viva o seu luto, porque ele é altamente salutar para o nosso equilíbrio, para o nosso processo evolutivo. E aqui, lendo o Livro dos Espíritos, a gente compreende isso com profundidade. Mas a gente efetivamente vive? Não, mas a gente entende. A natureza dos espíritos, a relação com os homens, as leis morais. O Livro dos Espíritos tem todas as leis divinas. Quando Kardec pergunta onde está escrita as leis de Deus, lembra dessa resposta? Qual é? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então quer dizer que quando Deus nos criou, Ele já deu as suas leis, concorda? Por que a gente não age segundo as leis de Deus? Se as leis já estão aqui, na nossa cachola, por que a gente não vivencia? Porque a gente não entende ela com profundidade. Certa vez, numa aula sobre desencarnação, um aluno perguntou para a gente assim: escuta, tudo bem, legal a gente entender, se preparar para a morte, entender esse processo, como é que funciona e tal. Mas se a gente já morreu tantas vezes nas vidas pretéritas, por que é tão difícil morrer? Eu falei assim: olha, é difícil para nós ocidentais. Para os orientais, encarar a morte é uma outra forma. Eles fazem festa quando as pessoas morrem. E choram quando nascem, não é assim que funciona? Em algumas culturas. Então, culturalmente, nós não entendemos a morte. Apesar que a gente compreende tecnicamente aqui no Espiritismo. Mas, quantas vezes nas vidas anteriores nós morremos? Vou falar uma coisa bem estranha, tá? A gente vai explicar. Quantas vezes nós morremos conscientes de que nós estamos partindo para o mundo espiritual? Provavelmente nenhuma. Pode ser que nesta vida a gente tenha uma morte consciente. Quando chegar a nossa hora, a gente vai saber que nós estamos partindo. E a gente vai falar assim: Senhor, eu faço assim conforme a sua vontade. Certa vez nós estávamos indo num movimento, eu participei muito do movimento jovem. E aí nós estávamos indo naquelas estradas do estado de São Paulo, que é dupla, né? Que aí você tem que passar um caminhão em alta velocidade, aquilo lá dava um desespero. A cada ultrapassagem eu falava assim: Senhor, a gente vai desencarnar. E aí um companheiro estava na frente,
ele virou para mim e falou assim: olha, Sandro, não se aflige, você é espírita. Espírita não pode sofrer nada da morte. Não pode. Por exemplo, se numa dessas ultrapassagens vier o caminhão na minha frente, a primeira coisa que eu vou fazer: estou indo, Jesus! Eu falei assim: a minha lei de conservação não permite ter esse discernimento. Eu vou ficar desesperado. Porque talvez ainda precisa estruturar o momento da morte. Precisa se preparar. É sábio aquele que se prepara para o momento de transição, que pode acontecer da noite para o dia. Quando a gente fala uma coisa dessa, é importantíssimo entender que quando a gente briga com alguém de manhã, a pessoa pode não estar à noite com a gente. Então, é melhor torcer o orgulho, deixar de lado e falar assim: me perdoa, eu te amo. Porque materialmente falando, a pessoa pode não estar mais conosco. A gente nunca sabe quando nós vamos retornar. Mas o livro dos Espíritos ajuda a gente a entender essa relação. Na primeira edição foram 501 questões. Na segunda, 1019. Cresceu ou não? Mais que o dobro. Agora, o que mudou tanto? A experiência de Kardec. De 1857, abril de 1857 a março de 1860, são quase 3 anos de trabalho, de reuniões mediúnicas, de diálogo com os espíritos, de conhecimento vindo do lado de lá e ele organizando do lado de cá. Então, tem coisas aqui que mudaram significativamente, mostram naturalmente a mudança. E aí, o que ele fala? Ó, na Revista Espírita de março, ele faz um breve comentário, ó, que ele preferiu esperar a reimpressão do livro para fundir todo o conjunto. E aí, o que ele fez? Aproveitou para dar, na distribuição das matérias, uma ordem muito mais metódica, ao mesmo tempo que podamos pedir a duplo emprego. Ele diz assim: essa reimpressão pode ser considerada uma obra nova. Terezinha Oliveira sempre falava assim: nós devemos estudar a segunda edição. É a segunda edição que nós devemos estudar. A gente não pode estudar a primeira? Pode, como uma questão histórica. É como você ler a primeira edição de um livro e depois você ler a 56ª edição do mesmo livro. É a mesma obra? Mudou. Mudou uma série de questões. E essas mudanças são significativas. Eu vou trazer uma só, tá? O restante depois a gente manda a apresentação para aqui e você manda para o pessoal. Uma só. Quando se dá a ligação do corpo com a alma, lá na primeira edição, no momento do nascimento, olha isso, que era uma ideia teológica da época, defendida ainda hoje, século XXI, por algumas doutrinas, que quando o espírito nasce, Deus cria um espírito para cá. Aí vem o Espiritismo e desconstrói essa ideia. A ideia da vida única é uma ideia que só as diferenças de caracteres já colocam em xeque. Vocês concordam? Olha as diferenças que existem entre as pessoas. Deus não seria justo se ele desse uma vida para um Neandertal daquele jeito, e a nossa, por mais difícil que seja, é bem melhor do que a dele. Vocês concordam ou não? Aquele agrupamento de Neandertal, como é que eles sobreviviam? Tinha internet? Eles viviam basicamente em cavernas. Eles tinham que caçar. Eles tinham que viver em conjunto para sobreviver. Hoje, a gente tem muito mais facilidades. Por que Deus criaria um espírito para viver aquela experiência tão rudimentar e criou outra pessoa agora para viver uma experiência diferente? Agora eu vou fazer uma brincadeira. Por que uns espíritos nascem no Brasil e outros na Suíça? No Canadá? E aí vem o Espiritismo e fala assim: é porque nós imploramos para estar aqui e fazer com que esse país se desenvolva. E aí a gente nem vai entrar na esfera política porque a gente não cabe aqui no momento. Mas nós estamos aqui para fazer avançar a nós mesmos e as pessoas às quais nós convivemos. Então a gente tem que ser espírita onde Deus nos semeou. Eu gosto muito de uma história que o Haroldo Dutra Dias conta, que uma vez ele foi transferido de uma cidadezinha, lembra dessa história? Ele estava todo bravo, revoltado, né? Você estava conversando com uma freira de caridade, e aí ela falou assim: você foi transferido para cá? E ele falou assim: não vieram comigo para cá. Aí ela dá um ensinamento: você não fala assim, meu filho. Nós devemos florescer aonde Deus nos semeou. Se nós estamos aqui, é aqui que a gente tem que florescer. É isso que o Espiritismo nos ensina. Lá no momento do nascimento, na primeira edição, era a ideia que se fala na época. Como a revelação foi se alterando, e aí a gente nota que a forma de construção da primeira edição é diferente da segunda edição. A primeira edição, Kardec se utilizou de pouquíssimas médiuns. A segunda foi mais de 1000 em muitos lugares do planeta.
que ficaram sabendo que ele estava organizando o Espiritismo e foi mandando as mensagens. Gente, ele lia aquilo e organizava os ensinos dos Espíritos e depois publicou a segunda edição. Não tinha computador, não tinha notebook, não tinha PowerPoint, não tinha nada disso. Não tinha nem eletricidade. Né? Era caneta o quê? De pedra. E ele fez tudo isso e organizou os ensinos dos Espíritos para nós. Só disso a gente já fala que é um mestre mesmo. De uma inteligência que parecia um bisturi. Tamanha era a grandeza dele. E por aí vai, ó. Na segunda, vou colocar mais uma. Na primeira edição, quando fala do desligamento entre a alma e o corpo, a separação é instantânea, a alma escapa como uma frágil pomba desgarrada por um abutre. E na segunda edição, se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro. Mudou completamente. Aqui também, ó, na primeira edição é o momento do nascimento, e na segunda, começa na concepção. Aí vem André Luiz e dá uma roupagem ainda sofisticada. Que a reencarnação se dá num processo de aproximação de espíritos que precisam estar juntos. Olha a reencarnação de Segismundo, no Missionários da Luz. Muito complicado. E aí a gente percebe que alguns seres que reencarnam junto precisam estar juntos. Precisa para que o processo evolutivo se estabeleça, haja reequilíbrio de forças que foram naturalmente desequilibradas por ambas as partes. E o caso do Segismundo é emblemático, é lindo. Porque trata-se de um espírito que tirou a vida de outro. Imagina você dormindo, de repente você sonha com a pessoa que tirou a sua vida em outras vidas. E aquela pessoa vai ser seu filho. E ele assume isso com muita resignação. Gente, é de chorar. E é um preparo para que a gente possa um dia agir assim. A mãe de André Luiz, lembra do caso André Luiz? A mãe de André Luiz também é lindíssima. Ela receberia, numa próxima encarnação, é uma coisa difícil de entender. O marido que traía ela com duas almas, que havia se consorciado, as duas estavam juntas com ele no mundo espiritual, os três em desequilíbrio. Ela decide reencarnar para receber ele como marido de novo. E aquelas duas mulheres que foram pivô nas traições como filhas do coração. Só de a gente pensar nisso, assim, Jesus, tem que se preparar para isso. Eu conheço pessoas que fizeram isso de uma outra forma reencarnando. De fora a gente olha e fala assim, gente, que alma. Olha que exemplo vivo daquilo que a gente leu na luta do nosso corpo. Às vezes para nós é inatingível, mas se a gente se esforçar, a gente consegue fazer isso e muito mais. Jesus disse isso para a gente no Evangelho. Eu vou para junto do Pai, e vós permaneceis aqui. Se quiseres, podereis fazer isto que eu faço e muito mais. Mas Jesus colocou uma condição. A gente tem que querer. Porque se a gente não querer, a gente não movimenta esse processo evolutivo. Continuando então, o Livro dos Espíritos é uma obra-prima que demonstra toda essa filosofia espírita. Tem 4 capítulos. Tá? E na primeira edição eram 3. E essa filosofia, ela está toda estruturada nas demais obras. Por exemplo, o primeiro livro, as causas primeiras, ou primárias, a gente vê todo o desdobramento no livro da Gênesis. E o mundo espírito dos espíritos? Em que livro? Livro dos médiuns. E o livro terceiro, as leis morais, está fácil, o Evangelho do Espiritismo. E depois o livro quarto, Esperanças e Consolações, o ilustre desconhecido, o céu e o inferno. Então, olha só o método de estudo. A gente lê, estuda o livro primeiro, depois vai lá para o livro da Gênesis, aprofundar os temas que estão lá. A gente vai lá estudar o livro segundo, depois aprofunda o livro dos médiuns. E assim vai. E a gente vai estudar uma semana, 2, de forma ininterrupta, até que a gente consiga, em muitas vidas, absorver todo esse conteúdo. Não dá, por mais inteligente que a gente seja, absorver todo esse conteúdo numa existência só. E aí eu vou ser um pouco bairrista e dizer com toda tranquilidade que erram aqueles que falam que Kardec está ultrapassado. Cometem um grande deslize, muito mais para promover as suas ideias do que por valorizar uma grande obra que o nosso codificador deixou para cada um de nós. Bem, agora algumas curiosidades sobre o livro dos médiuns.
Ele foi inicialmente chamado de Instruções Práticas sobre a Manifestação Espírita. É um livro obrigatório para entender a mediunidade. E qual que é a finalidade dessa obra? É desenvolver a parte prática da doutrina espírita. Não é para desenvolver a mediunidade, é para educá-la, para entender o processo de comunicação com os espíritos. E aí Kardec deixou um legado. Porque não é um manual, eu não gosto de usar esse termo manual. Este livro é referência para entender a mediunidade. E ainda hoje tem pessoas que escrevem para a gente e falam assim: olha, a minha mediunidade está muito aflorada, eu preciso trabalhar. A minha avózinha, quando a pessoa estava desequilibrada, ela falava assim: isso é mediunidade, vai para o centro espírita. E aí vai para a mediúnica pública. E aí a gente, vocês não fazem ideia do que tem por aí, vão fazer. É de arrepiar os cabelos. Tem uma casa espírita que a minha avó falava que os médiuns apanhavam. Apanhavam. Hoje, os médiuns sobem em cima da mesa, batem na mesa, no processo de comunicação altamente indisciplinado. E aí, as pessoas fazem aquela lógica básica. Vou fazer uma aula de lógica, bem essencial. Se chover, o carro molha. O carro está molhado, portanto, podem falar. Choveu. Será? Pode ser alguém que pegou o esguicho e jogou água lá. Mas enfim, a lógica é assim, ó. O carro está molhado. Se chover, o carro molha. O carro está molhado, portanto choveu. Aquela casa é espírita. O santo é espírita, então o santo é louco. Olha o que eles estão fazendo naquela casa. E aí tem de tudo, tem de tudo, de tudo. Tem uma casa que tem roupas brancas, médium principal. Eu conheço gente que foi expulsa de centro espírita em Campinas, porque começou a questionar. Aqui não se questiona a médium principal. Eu tenho um amigo que queria conhecer o espiritismo, eu falei assim, ó, quando você for me avisa, porque a gente precisa indicar uma casa que seja segura. Ele não me avisou e foi. E aí, a primeira coisa que fizeram com ele, colocaram ele numa reunião mediúnica. Um cara extremamente católico. Afro-marinho. Foi a única coisa que ele fez a reunião inteira. Por quê? Porque as pessoas do lado direito começaram a falar. Do lado esquerdo ele falar, ele entrou em pânico, de olho fechado, ele falou assim: Sandro, eu só rezei o Pai Nosso e Ave Maria o tempo todo. Aí eu brinquei com ele e falei assim: olha, eu acho que você virou um médico de sustentação lá na reunião. Você não pode ser, mas é uma reunião que a pessoa chega a primeira vez para reunião despreparada. Num passado distante, às vezes funcionava em alguns lugares específicos, mas hoje não pode. Porque às vezes a pessoa chega desequilibrada. E aí o desequilíbrio é levado para aquela reunião. E aí o livro dos médiuns ajuda a gente a entender o valor da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade natural. E se o médium não aprender a se educar, vai preso, vão prender ele com uma cabeça de força. Começa a dar passividade na fila do banco para ver o que acontece. Vai preso. Porque a maioria das pessoas não vão entender. O ano passado, um companheiro foi viajar pela Europa. Ele viajou por vários lugares. Ele virou para mim e falou assim: Sandro, o Espiritismo é um ilustre desconhecido fora do Brasil. Ninguém conhece. O movimento ele é muito pago, ele é muito pequeno. Ele é muito tímido. E a maioria das pessoas que fazem Espiritismo lá, a maioria são brasileiros. Ou o povo endividado. E o que a gente percebe? Que a gente precisa divulgar o Espiritismo através do nosso exemplo, né? E se a gente ficar achando que a passividade para o Espírito tem que ser dada a qualquer momento, a gente vai enlouquecer. Outra coisa, não é porque o Espírito falou que a gente tem que simplesmente acatar e acabou. Tem que questionar, tem que ler, tem que estudar, tem que aprofundar, tem que entender o contexto da mensagem. Às vezes o Espírito fala em 2 frases, ou uma frase e acabou. É uma profundidade. E aí vem, às vezes, textos prolixos, né, que não querem dizer nada com nada. E tem gente que já vai divulgando. Tem que ter cautela, tem que ter critério. Allan Kardec, na Revista Espírita, que eu não vou me recordar qual ano, ele fala, ele se embasa de como é que ele publicava as mensagens. De 3.000, 100 eram boas para publicação. Mas dessas 100, 3 apenas ele colocaria sempre para publicação. 3 de 3.000. De 3.000 boas. Olha o critério. Então, precisa ter critério para que a gente não caia, né? não se resvaleça por um caminho que às vezes não vai ter volta. Nós desviamos o cristianismo lá atrás, o que a gente mais deseja é que a gente não
denigra a imagem ou simplesmente a gente desvia a mensagem espírita como nós desviamos a mensagem de Jesus no passado. A gente quer que o espiritismo seja compreendido e as pessoas vivenciem ele na maior tranquilidade, sem precisar de nada exterior. E o Livro dos Médiuns, portanto, ajuda a gente a entender isso. Eu destaco aqui o capítulo 8, o Laboratório do Mundo Invisível, para entender muitas obras espíritas que vêm por via mediúnica, para que as pessoas entendam como é que os espíritos agem no mundo espiritual, usando os fluidos, que advém do fluido cósmico universal, para fazer tudo o que eles precisam no mundo espiritual. E o Livro dos Médiuns, aqui nesse capítulo, vai explicar exatamente esse processo. Aí a gente vai ler uma obra mediúnica e a gente vai entender. E se tiver alguma coisa que estiver ali estranho, coloca de molho. Coloca de molho, vamos conversar com os companheiros mais experientes. Olha, o livro está falando tal coisa, né, que não é legal. Tem médium famoso falando que tem gravidez no mundo espiritual. Gente, para arrepiar o cabelo um negócio desse. Gravidez no mundo espiritual? Desculpa, não tem nem lógica. Mas enfim, tem médium famoso falando sobre isso. É aí que entra o valor de uma obra dessa, para entender, né, que a gente precisa ter filtro, porque senão a gente vai naturalmente divulgar essas ideias e as pessoas vão comprar gato por lebre. É assim a frase? Vão comprar gato por lebre. E aí aqui, ó, identidade dos espíritos, entender. Às vezes vem um Bezerra numa reunião, né? É qualquer Bezerra, menos o Bezerra que é da FEP. É o Bezerra lá da Vila São Luís, do interior de Manaus. Porque às vezes fala qualquer coisa. E tem gente é impressionante, né? E tem expositor que faz isso, né? Tem expositor médio, não vou fazer uma crítica aqui, mas tem muitas pessoas que quando o expositor fala assim, o espírito me disse, pronto, virou uma referência, virou um guru. E isso é muito sério, porque as pessoas vão criando, né, ícones, e a gente não pode. O único ícone que a gente pode ter é Jesus, é referência. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Vede Jesus. Ele, para nós, é o nosso ícone, é a nossa referência. E o livro, o Evangelho do Espiritismo? Esse é maravilhoso, vocês concordam? Gente, eu acho esse livro encantador. Por quê? Primeiro que a preparação dele se deu por um processo de reflexão muito grande. Ele se reservou para organizar uma análise espírita sobre os ensinos de Jesus. O Evangelho é isso. O Evangelho não trata de questões teológicas ou de estruturas teológicas do passado. Não tem casamento, não tem batismo, não tem confissão, não tem nada disso. Tem o quê? Ensino de Jesus. Tem uma interpretação que o codificador foi colocando para que a gente pudesse entender o ensinamento. E depois tem espíritos que vão falando a respeito daquele assunto. Então, ele inteirinho ele é estruturado desse jeito. A introdução é espetacular. Não dá para estudar o Evangelho do Espiritismo se a gente não passar pela introdução. É importantíssimo. Às vezes a gente fica com preguiça, né? Não vou ler a introdução. Tem que ler. Porque ele faz uma preparação. Primeiro, ensinando nas notícias históricas todos os elementos que vão aparecer ali. Saduceus, doutores da lei e por aí vai. Depois ele vai explicar a doutrina, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, sobre a reencarnação, que Jesus estava o tempo todo trazendo à luz o entendimento daquele período, mas falando desses postulados que é a lei divina. Do que Jesus tratou? Lei de Deus. Do que o Espiritismo trata? Lei de Deus. Revestida sob a ótica do século XIX. Uma roupagem mais específica, mais aprofundada. É disso que a gente está falando. E aí o Evangelho, ele sempre tem o ensino de Jesus, o comentário e depois os Espíritos falando. Eu destaco o capítulo 17. Alguém já leu? Seres Perfeitos? Quem já leu o Homem de Bem e falou assim, não dá numa encarnação? Eu, várias vezes, toda vez que eu leio, eu falo assim, eu termino e falo assim, não dá, nessa vida não dá. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Primeiro parágrafo. Quem faz isso? Não dá. Então, é uma obra referência, não é a Bíblia dos Espíritas, nunca vai ser.
e não será jamais. É uma obra que procura entender os ensinos de Jesus, a ótica da imortalidade, colocando a roupagem das necessidades humanas, que muitas vezes se dão através do processo reencarnatório. Que muitas das lutas que nós travamos é porque nós não entendemos o porquê do sofrimento. O Evangelho do Espiritismo ajuda, portanto, a gente a entender esta luta. E o céu e o inferno, gente? Que a gente chama de luz desconhecida. Espetacular. Por que ele é espetacular? Primeiro, na primeira parte, são dissertações que demonstram coordenadas da evolução humana. E na segunda, várias comunicações que Kardec catalogou da sua experiência de espíritas nas mais variadas situações. E o que é mais rico do céu e inferno? É que ele consegue desconstruir ideias teológicas que a gente veio alimentando durante milênios. A ideia do céu e do inferno. Se você não agir bem, você vai para o inferno. Se você agir corretamente, você vai para o céu. E tem espírita que simplesmente substitui, né? Se você não agir bem, você vai para o umbral. Se você agir bem, você vai para as colônias espirituais. Tem gente que na mente faz a substituição apenas. Não entendeu o processo. Porque quando a gente estuda isso sobre a ótica espírita, e os textos promovem isso, promovem uma reflexão para desconstruir essas ideias teológicas que a humanidade veio, portanto, alimentando durante muito tempo. Herculano Pires dizia que esta obra deveria ser lida por espíritas e não espíritas. Tamanha é a profundidade do conhecimento que ela traz. Anjos e demônios, da onde vem tudo isso? E aí Kardec vai dissertando sobre essas ideias. Para quê? Para que quando chega na segunda parte, a gente entenda com profundidade a característica das comunicações que ali são dadas. E é uma mais rica que a outra. Porque ensinam por que aqueles espíritos estavam naquela situação específica. Tem uma, por exemplo, eu gosto de destacar nessa aula, que é o espírito de um jovem que morreu numa boemia. E ele sempre pede para alguém fazer uma oração no túmulo. Em várias comunicações, são comunicações muito curtas. E ele sempre pede para alguém fazer a oração. Só que Kardec não dá muita bola. A hora que na terceira, quarta comunicação, o espírito está insistindo muito, ele resolve atender. E pasmem, a última comunicação, ele vem agradecer, dizendo que através daquela oração sincera e verdadeira, ele conseguiu se desprender definitivamente do corpo físico. Está lá no livro do inferno. Aí Kardec faz um comentário, de nota de rodapé, dizendo que talvez seja esta a ideia inata que muitas culturas criaram um dia para cultuar os seus mortos. A gente não tem aqui finados? No México não tem lá o dia dos muertos? Não tem outras culturas também que tem um dia para relembrar uma pessoa que morreu? Olha, o espiritismo culturalmente avança a nossa forma de interpretar as coisas. Ajuda, mas a gente precisa, portanto, entender. E por fim, a Gênese, para a gente acabar. Os milagres e as predições de Jesus. Nesta obra, a gente entende a criação do mundo e depois como é que Jesus produziu os seus feitos, ditos milagres. Que milagres não existem do ponto de vista espírita. E o livro A Gênese procura explicar como é que se davam as curas que Jesus promoveu, os fenômenos de dupla vista. Como é que Jesus enxergou onde tinha peixe? Mas Jesus era espírito puro. Ele sabia. Mas como é que ele sabia? Ele estava encarnado no corpo material. Como é que ele podia enxergar que ali havia peixes? Ele fala assim, joga a rede aqui. E lá no livro A Gênese, eu não vou fazer spoiler, não vou contar aqui, é para estimular mais a vontade de estudar. Como é que se dava essa dupla vista? Como é que se deu a cura da mulher hemorroísta? Uma mulher que sangrava há 12 anos. E lá para os judeus naquela época, a mulher que entrava no período de menstruação, ela era colocada de lado, porque ela era considerada impura. Esta mulher estava com sangramento há 12 anos. Perdeu até a dignidade. E Jesus, sem querer, porque ele não queria curar especificamente a mulher hemorroísta, ela pensou assim, se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu posso ser curado. E é exatamente isso que acontece. E aí o que acontece? Como é que se dá isso? A Gênese explica. Como é que é o processo reencarnatório? Como é que se dá a ligação do perispírito ao corpo físico? A Gênese explica. Quando a gente começa a estudar essas questões e depois vira pai, o processo reencarnatório fica reencantador.
Né? Porque lá na gente está escrito que quando o espírito está para reencarnar, uma força o atrai. E aquele zigoto, né, eles vão ligando molécula a molécula do perispírito ao corpo físico. Materialmente falando, aquele zigoto não se transforma em 2, de 2 se multiplica em 4, de 4 em 8, de 8 em 16, e assim não vai? Então todo o processo reencarnatório é um processo de engenharia, que os espíritos auxiliam no processo reencarnatório, ligando o perispírito molécula a molécula ao corpo físico. Em 9 meses, né, para os mais sensatos, os mais apressadinhos, 8, o processo reencarnatório está pronto. E o grito, ele fala, é o grito do ser humano que está pronto para a vida, para reescrever no livro da vida uma nova experiência, uma nova oportunidade. É lindo ver isso, muda a nossa existência. Então, o livro da Gênesis ajuda bastante a gente a entender esse processo. E por fim, gente, ó, o livro que é o Espiritismo, que a gente pode indicar para uma leitura, para quem quer conhecer o Espiritismo, num diálogo que Kardec cria de um padre, de um cético e de um crítico. É espetacular. A gente vai lendo como é que ele constrói esse diálogo, a gente vai às vezes ajudando a gente, quando alguém perguntar para nós o que é Espiritismo, a gente vai conseguir responder. Porque tem gente que acha que espírita é aquelas pessoas que mexem com aquelas coisas. Preconceito. Tem por desconhecimento. Às vezes até dos espíritas, porque não estudam e não levam esse conhecimento. E aí, o que é o Espiritismo é uma linda obra para indicação. Obras póstumas que Kardec conta, uma série de questões, é publicada depois da sua morte, mas é uma obra riquíssima, que vai narrando uma série de coisas que a gente vê acontecendo hoje no movimento espírita. De organização do movimento, né, de como é que as pessoas podem se estruturar, enfim, uma série de informações lindíssimas que mostra, né, como é que, por exemplo, a gente pode influenciar as ideias materialistas. Né? Uma breve resposta àqueles que falam mal da doutrina espírita, e ali tem uma infinidade, na verdade é uma pluralidade de textos que foram publicados depois da morte de Kardec e que mostram como é que o codificador pensava sobre diversos aspectos. E por fim, a Revista Espírita. Eu vou terminar com ela. 12 volumes de uma obra monumental. A gente pode até fazer o ano que vem. Posso fazer um spoiler aqui? Não vou falar nada. O ano que vem vai ter uma pessoa aqui que é um dos grandes pesquisadores da obra de Kardec, Cosme Massi. E ele realmente é uma pessoa que pesquisa demais a obra do codificador. E ele sugere um tipo de estudo que você estuda cronologicamente a publicação. Então você vai estudando, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Aí você pega um capítulo da Revista Espírita, porque Kardec publicava a Revista Espírita mensalmente. Então eles propõem um estudo cronológico, que eu acho espetacular. Né? Que você vai entender como é que Allan Kardec foi estruturando esse conhecimento. Como é que Kardec chamava a Revista Espírita? Era um laboratório de ideias. Né? Um espaço onde as pessoas poderiam ali conversar. O que a gente vai encontrar? Uma infinidade de textos, publicação de artigos científicos, discursos de Allan Kardec, dissertações. Tem coisas na Revista Espírita que não são da codificação. Tem textos na Revista Espírita que não estão, uma parte muito maior na Revista Espírita e na codificação só está um trecho. Então tem uma finalidade pedagógica para isso. E quando a gente começa a estudar, a gente vai tendo a sua compreensão. Por exemplo, na Revista Espírita de 1658, do nada assim aparecem fenômenos mediúnicos na África. Mas que isso? Aí você vai, uma pessoa que escreveu, que viu fenômenos mediúnicos lá e foi contando. Então enriquece o diálogo. Faz com que a gente tenha uma nova abordagem, uma roupagem diferente daquilo que a gente está estudando em Espiritismo. Se a gente pudesse resumir, Kardec dizia assim, ó, que numa palavra, na Revista Espírita nós discutiremos, mas não disputaremos. Isso é muito importante. Lembra que eu falei da contradição? A contradição é linda, porque promove conhecimento. A Revista Espírita é esse fórum. Aqui a gente vai conversar, se contrariar, mas vai continuar se amando. Isso é o mais importante. Olha, eu vou trazer 2 curiosidades para vocês, tá? A gente encerra, prometo. A primeira aqui, na Revista Espírita de 1658. Parece uma tragédia, né? Mas é exatamente isso que aconteceu. Uma tragédia. Por que eu estou falando isso? Porque é a forma espírita de lidar com as tragédias humanas que a gente vê o tempo todo no jornal. E a gente não faz esse exercício. Kardec leu na Gazeta de Cerizé, na região da Polônia, na cidade,
né, que uma criança de 12 colocou 5 outras crianças de menor idade num cesto, convenceu as crianças a entrarem lá, fechou e sentou. Tragédia ruim, né? Calma que eu vou contar uma coisa boa para vocês ir embora com coisa boa daqui. E aí a criança de 12 anos, ela levantou aquela alça, viu que tinha respirando, fechou de novo e sentou de novo. Até que aquelas crianças padecessem ali. Levantou e foi embora. Você imagina o pai, a mãe, você imagina a sociedade da época como tratou a questão. Foi uma tragédia, foi terrível. Kardec, quando leu essa notícia, o que ele fez? É aí que entra, né, a postura espírita diante do fenômeno. O que ele fez? Ele evoca o espírito da irmã da médium, que era um espírito novo, mas de uma grandeza, de uma sabedoria muito grande, e ele começa a dialogar com o espírito, perguntando da condição espiritual, não daquelas crianças que morreram assassinadas, mas da condição moral daquela criança de 12 anos. Mas escuta, por que ele fez isso? Qual é a condição espiritual desse espírito? Peguem lá para vocês verem, é um discurso lindíssimo. E aí o que ela fala? Uma das coisas que me marcou é que aquele espírito, apesar de ter 12 anos, tinha uma brutalidade gigantesca nas vidas pretéritas, que estava ali uma tenridade, mas tinha uma maldade já intrínseca no ser, porque carregava isso de outras vidas, que não era para reencarnar, mas reencarnou por misericórdia divina, e se comprometeu ainda mais com a sua jornada evolutiva, e que nas vidas futuras terá ainda muito que evoluir para recompor todo o mal que fez, não só desta vida, mas de outras. Porque o que o Espírito está falando? Que ele ainda vai fazer muito mais coisas erradas. E aí o que Kardec faz? Evoca o Espírito de São Luís e começa a perguntar sobre o quê? Sobre a reprogramação do Espírito. Aí a coisa fica encantadora. Porque aí a gente entende o quê? Que nesse processo evolutivo ninguém retroage, ninguém volta atrás. Ninguém, a gente sempre vai para frente. Ou estaciona. Que se a criança fez aquela maldade, é porque a maldade é do Espírito, apesar ainda da ingenuidade infantil. E aí a análise espírita tem uma outra roupagem, um outro viés. A outra é a música de além-túmulo. Essa é mais linda, tá? Ela aconteceu na Sociedade Parisiense dos Espíritas, não tinha um espaço físico, então onde os amigos se reuniam era a sociedade. E naquela noite foi num restaurante. Teve a reunião mediúnica e o que aconteceu? Uma psicografia de uma partitura de Mozart. Quando terminar a reunião, claro, né, gente? Paris, século XIX, restaurante tem o quê? Piano. Vamos tocar o piano. Olha o que Kardec faz. Não. Nós temos aqui no nosso grupo uma aluna de Chopin que conhece profundamente Mozart. Vamos tocar Mozart morto, vivo, e depois a gente toca Mozart morto. E pasmem, as pessoas gostam mais de Mozart vivo, morto, do que vivo. E outra coisa que a gente tem que fazer uma reflexão: quem conhece Mozart com profundidade para dizer se é ou não? Só alguém que estuda Mozart há muitos anos. Por isso que Kardec simplesmente não se alvoroça naquele fenômeno e fala assim: não, vamos pesquisar. E esse fenômeno que eu contei para vocês, que está na Revista Espírita de 1859, Henrique Baldovino, que estava traduzindo a Revista Espírita em espanhol, e é músico, maestro, ele conseguiu achar essa partitura, e ele simplesmente reproduziu exatamente igualzinho aconteceu lá com Kardec. Numa reunião, um evento da Federação Espírita do Paraná, ele toca Mozart encarnado, e depois toca essa partitura psicografada, reproduzindo o mesmo fenômeno que aconteceu naquele período. Gente, o Espiritismo é lindo ou não é? É maravilhoso. E a gente só vai entender isso quando a gente mergulhar nessas obras. Por isso que é importante, não precisa a gente ser um especialista, porque para entender Espiritismo a gente precisa ter doutorado, precisa ter boa vontade. Pega todo dia e lê um trecho. A gente vai começando a entender, daqui 10 anos, com ter certeza, a gente vai estar craque em Espiritismo. Porque essas ideias vão estar ali, pululando na nossa vida. Ó, sabe quando a gente fala que o Espiritismo, em Espiritismo a deficiência é do corpo e não do espírito? Como é que a gente comprova isso? Na Revista Espírita tem uma evocação de um espírito deficiente, ele não fala com ninguém, mas na reunião mediúnica ele fala com uma sabedoria incrível. E aí que a gente percebe a teoria e a prática unificada. Quando a gente fala que a deficiência, seja ela qual for, é do corpo, é porque está comprovado através de uma reunião como essa,
que o Espírito, quando se manifesta, ele não tem nenhuma influência daquele corpo que impede ele de se manifestar. Diante de tudo isso, o que a gente quer dizer? Obrigado, Allan Kardec. A nossa gratidão é esse modificador. 14 anos de trabalho, né, que simplesmente trouxeram para nós um edifício de ideias que precisam ser valorizadas, para que a gente possa evoluir e progredir, amando a humanidade, vivendo bem com as pessoas, vivendo bem com nós mesmos, e ser espírita. E ser espírita é ser cristão. E ser cristão é ser o sal da terra. E ser o sal da terra é amar a humanidade, seja ela quem for. Se hoje a gente está fazendo essa tarefa ou aquela, não importa. O que importa é que a gente tem que sentir a vida. Sentir a vida de tamanha forma, de tal maneira, que a gente consiga ser espírita onde quer que a gente vá. Eu gosto muito daquela frase que Paulo fala que a gente deve ser cartas vivas do Cristo onde quer que a gente for. Parafraseando, nós devemos ser espíritas onde quer que a gente vá, levando essa mensagem através dos nossos exemplos, através da nossa vivência, através de uma oportunidade das nossas relações uns com os outros. Obrigado pela paciência, obrigado por estar aqui todos nós, e que a gente tenha uma semana iluminada de muita